Hoje vamos nos aprofundar em uma das obras mais complexas e ao mesmo tempo mais tocantes da literatura. Estou falando de Os Mortos, de James Joyce. A ideia aqui é destrinchar essa história de uma forma clara e que nos envolva. Essa pergunta, ela é a chave para entender a obra-prima de James Joyce, Os Mortos. Exatamente isso que a história explora. Essa frase, cheia de poesia, é o que passa pela cabeça de Gabriel Conroy. Imagina a cena. Ele está observando a esposa, Greta, lá no final de uma festa longa e ela está completamente absorta ouvindo uma música que vem de longe. A grande questão é, o que ela simbolizava, né? Para a gente conseguir entender o peso desse momento, a gente precisa fazer o que a própria história faz, voltar. Vamos rebobinar a fita até o comecinho da noite e ver como tudo foi se construindo até chegar nesse ponto. Muito bem, então vamos começar pelo cenário. Pensa numa festa de Natal, daquelas bem tradicionais, bem animada. É isso que está acontecendo na casa das irmãs Morgan, lá em Dublin, bem na virada do século. E aí que entra o nosso protagonista, Gabriel Conroy. Ele chega com a esposa um pouco atrasado, mas está se sentindo o máximo. Afinal, ele é o sobrinho preferido das tias, um intelectual respeitado. Basicamente, ele é a estrela da noite, a pessoa que todo mundo espera para cortar o ganso e, claro, fazer o grande discurso. Só que, o que é fascinante na história é ver como essa confiança toda do Gabriel é, na verdade, bem frágil. A imagem que ele tem de si mesmo, de homem educado, no controle de tudo, começa a rachar com coisinhas pequenas. Uma resposta meio atravessada da empregada, Lily, sobre homens, e depois uma cutucada da amiga, a senhorita Ivors, acusando ele de ser um West Briton, ou seja, um irlandês que puxa para o lado dos ingleses. Pronto, bastou isso para abalar o mundo dele. Mas Gabriel é bom em se recompor. Ele engole o desconforto e se prepara para cumprir o seu papel mais importante da festa. E o discurso dele é um verdadeiro sucesso. Ele fala com aquela nostalgia, elogiando os velhos tempos, a hospitalidade, a humanidade e, de quebra, dá uma alfinetada bem sutil naquela geração hipereducada, que era justamente a crítica que a senhorita Ivors representava. Foi a forma dele de dar o troco e reafirmar seus valores. Naquele momento, ali na cabeceira da mesa, ele se sente o rei do mundo. É uma onda de orgulho, sabe? Ele sente que tudo voltou para o lugar, que o seu mundo está em ordem e que ele está, de novo, seguro e no controle de tudo. Mas, quando a festa já está no finzinho, quando os convidados estão indo embora, acontece uma coisa. Um momento totalmente inesperado que vai mudar completamente o rumo da noite e da vida dele. É aquela cena do começo. Gabriel vê a esposa, Greta, completamente imóvel na escada. Ela está hipnotizada por uma canção que alguém está cantando lá no andar de cima. Ele fica fascinado por aquela imagem, por aquele mistério na postura dela, e a mente dele começa a viajar. Ele idealiza aquela cena, chega a imaginar que ela é uma pintura que ele chamaria de música distante. Ele se enche de lembranças ternas e um pouco possessivas também da vida que eles têm juntos. Isso mostra perfeitamente a visão que ele tem do relacionamento, romantizada, sim, mas muito centrada nele mesmo. Ok, agora a cena muda. Eles estão no quarto de hotel. E toda aquela fantasia romântica que o Gabriel construiu na cabeça dele está prestes a desmoronar. Ele vai dar de cara com uma realidade que estava enterrada há muito, muito tempo. Ele está cheio de desejo, ele quer abraçá-la, possuí-la. Na cabeça dele, aquele ar pensativo da Greta, aquela melancolia, é tudo por causa dele, é um reflexo do amor deles. Então ele pergunta, no que você estava pensando? E a resposta dela é a chave que abre uma porta para um passado que Gabriel nem sonhava que existia. A canção, ele descobre, se chama The Lass of Aughrim e levou ela de volta para a juventude, lá em Galway. E então ela conta a história de Michael Fury, um rapaz muito jovem que ela conheceu em Galway. Ele era apaixonado por ela, mas ele ficou muito doente, com tuberculose. E na noite, antes dela ir embora para um colégio interno, ele, mesmo doente, foi até a janela dela, debaixo de chuva, tremendo de frio, só para se despedir. Uma semana depois, ele morreu. Ele tinha só 17 anos. E aí vem a frase que derruba Gabriel de vez. A conclusão devastadora de Greta. Acho que ele morreu por mim. É nesse exato momento que todo o desejo, toda a paixão que Gabriel sentia, simplesmente se apaga. É um balde de água fria, substituído pela dor imensa que ele vê na esposa. Gabriel fica
paralisado. Ele se dá conta de que nunca viveu um amor com essa intensidade. E mais do que isso, ele percebe que o fantasma de um garoto morto há anos ocupa um lugar gigantesco no coração da esposa dele. De repente, tudo que ele achava que sabia sobre Greta, sobre o casamento deles, sobre a própria vida, tudo é colocado em dúvida. A Greta acaba adormecendo, chorando, e o Gabriel vai até a janela. Fica ali, olhando a neve cair lá fora. E nesse momento de silêncio, o ego dele, toda aquela autoconfiança, começa a se dissolver. É o início de uma epifania. Ele começa a pensar e compara a própria vida tão certinha, tão controlada, com a paixão avassaladora do jovem Michael Furey. Ele pensa que é melhor ir embora desse mundo no auge de uma grande paixão do que simplesmente se apagar, envelhecer e murchar sem nunca ter sentido algo assim. Enquanto ele observa a neve, ele sente a própria identidade dele se desfazendo, se tornando parte de um mundo cinzento, impalpável. É como se a alma dele estivesse se aproximando daquele lugar onde vivem todos os mortos. A neve caindo por toda a Irlanda. Ele sente que chegou a hora dele também partir em sua jornada para o oeste, uma metáfora para a morte. Ele não se sente mais separado. Ele sente uma conexão, uma espécie de parentesco, não só com os vivos ao redor dele, mas com todas as almas que já se foram, inclusive a de Michael Furey. A alma dele quase desmaia ao som da neve caindo, caindo por todo o universo. Essa neve se torna o grande símbolo do conto. Ela representa a mortalidade, que cobre tudo e todos, sem distinção. Ela apaga as fronteiras entre o que é passado e o que é presente, entre quem está vivo e quem já morreu. E no fim das contas, essa jornada de Gabriel, essa grande lição de humildade, nos deixa com essa pergunta, né? O que realmente significa estar vivo? E de que forma as histórias daqueles que já se foram, dos mortos, continuam a moldar quem nós somos?